Espírito Santo. Amém. Paz, alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 23 em diante. Jesus continua falando desse reino de Deus, continua ensinando os discípulos. E Jesus ele diz para os discípulos que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E por que Jesus diz isso? Porque existe o apego. Não é que o rico não vai entrar no reino dos céus, mas ele está dizendo que aquele que se apega às riquezas e não partilha e não administra de uma maneira que ajude os outros, então ele não tem como entrar no reino dos céus. É difícil entrar no reino dos céus por causa do apego. Mas não é só o rico que se apega. Às vezes o pobre não tem muitas coisas, mas aquilo que ele tem, ele se apega de tal forma que ele não consegue viver o amor, a partilha. Se apega a ponto de não deixar Deus ocupar o espaço no seu coração. Por isso, este rico aqui pode ser até mesmo um pobre, que se apega às coisas materiais e não tem o coração desprendido para viver a partilha, se deixou dominar pelo egoísmo. Então Jesus ele vem nos ensinar que para entrar no reino dos céus eu preciso viver o desapego de muitas coisas. Eu não posso viver apegado a nada. Eu preciso deixar Deus reinar no meu coração. E aqui, inclusive, esse evangelho me faz lembrar que existem dois reinos. O reino de Deus e o outro reino não é o reino do mal, do inimigo, mas é o nosso próprio reino. Nós criamos um reino para nós, onde nós governamos, onde nós ditamos as regras. Nós criamos um reino, ou então cria um reino para nós e a gente vai comandando nesse reino sem dar espaço para Deus. Para entrar no reino de Deus, eu preciso primeiro abrir mão do meu próprio reino. O meu reino, muitas vezes egoísta, o meu reino muitas vezes que não vive os princípios do Evangelho. E no meu reino, muitas vezes eu dito as regras. Por exemplo, no meu reino eu limito o perdão. Eu perdoo a pessoa só 3 vezes, da 4ª vez eu já não perdoo mais. No reino de Deus, ele diz, Jesus ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que significa perdoar sempre. No meu reino, eu limito as pessoas que eu vou amar, que eu vou me dar bem. No reino de Deus, Jesus ensina que eu preciso amar até os inimigos. Então, olha só a dimensão do reino de Deus e muitas vezes a diferença do reino de Deus para o meu reino. Então é preciso entender isso. Para entrar no reino de Deus, eu preciso abrir mão do meu próprio reino. Então que o Senhor nos dê esta força, esta coragem para abrir mão do nosso reino, para viver este reino que Ele nos ensina, um reino de amor, de perdão, de partilha, um reino onde não tem espaço para o egoísmo. Então que o Senhor nos ajude, principalmente na nossa igreja, onde nós temos muitas divisões. A gente precisa interpretar bem esse evangelho, porque nós temos na nossa igreja muitas divisões, e uma dessas divisões é o pobre e o rico. Certas teologias desprezam o rico, colocam as pessoas que têm posses, empresários, como opressores e o pobre como oprimido. Mas muitas vezes o rico, aquele que tem posses, é muito mais generoso do que um pobre. Nós não podemos julgar, nós não podemos criar esta divisão na nossa igreja. O reino de Deus é o reino de partilha e de amor. E é o reino de união e não de divisão. Eu posso viver o reino de Deus amando, evangelizando o pobre e o rico. Eu posso viver o reino de Deus com amor para todos, igual para todos. Que nós possamos refletir sobre isso. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.